Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no seu versículo 1 até ao versículo 5. Como tenho dito sempre, quando dou as minhas mensagens, em reverência à palavra do Senhor nosso Deus, vou pedir para que a igreja se coloque de pé para lermos o versículo 1 até ao versículo 5. Amém? Do livro de Atos, capítulo 12. Aleluia! Não sei se os irmãos conseguem perceber, conseguem ouvir perfeitamente? Aleluia! No versículo 1 diz o seguinte: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. No versículo 4 diz o seguinte: tendo o feito prender, lançou no cárcere, entregou a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. Tenenciosamente, apresentaram-lhe ao povo depois da Páscoa. No versículo 5 diz: Pedro, após, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos repetir aqui o versículo 5? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pode se colocar sentado, por favor, pode sentar. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer e te louvar por esse momento que o Senhor nos concedeu. De facto, honra e glória pertence a ti. Essa é a razão que nós queremos tributar, Senhor, nesta manhã. Toda honra, toda glória a ti. Pai, abençoa inicialmente cada irmão que se faz presente, aqueles que saíram da sua casa e vieram cá te buscar, vieram cá te bendizer e te glorificar. Permita que também aqueles que estão a caminho, o Senhor possa ser com eles e possa os abençoar. Pai, não queremos que esta palavra, que é a semente lançada por ti, caia em terra rochosa, mas, Senhor, que caia em cada coração, nos nossos corações, e que possamos reter, ó Deus, esta palavra. Obrigado, Santo Deus, por este momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela vinda de cada irmão e obrigado até mesmo também àqueles que nos visitam pela primeira vez. Permita que esta palavra, ó Deus, possa repercutir em cada vida, possa causar feito, possa causar escândalos nas suas vidas, possa mexer até ao dormir e ao acordar e nos seus dias, no precioso nome de Cristo Jesus. Nós assim oramos, ó Pai, não permitindo que a presença do inimigo se faça presente neste lugar. Nós inibimos toda a presença, Senhor, do inimigo Satanás sobre este lugar. Que caia por terra, ó Pai, toda visitação que não venha de ti, possa cair por terra. Tudo aquilo, Senhor, que foi colocado sobre este lugar, para impedir, desde o momento do louvor, da oração, ó Pai, de tudo quanto o Senhor quer, Pai, em poderoso nome de Cristo Jesus, que possa cair por terra. Manifesta a tua glória, manifesta a tua presença por meio dos teus anjos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós assim oramos e dissemos amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja está aqui? Amém. Louvado seja Deus. O livro de Atos, como é sabido, é o livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, ela significa dizer que é tudo aquilo que os apóstolos fizeram. Por isso é que ela é chamada de Atos dos Apóstolos. E a nossa intenção, ao desfrutarmos deste livro, é passar com realidade, é passar com realeza, é passar com sinceridade aquilo que é Atos dos Apóstolos, aquilo que os apóstolos fizeram. E eu tenho a certeza de que se a igreja se encontra aqui neste lugar,
preparado para ouvir mais uma mensagem, é porque a igreja está interessado em ouvir cada vez mais a pessoa de Deus. Para isso eu glorifico a Deus pela vinda, pela visita de cada irmão que aqui se encontram. O quanto eu sou grato, o quanto eu me sinto alegre, o quanto eu me sinto satisfeito de ver os irmãos aqui e juntos desfrutarmos da palavra do Senhor nosso Deus. Nos versículos passados, ou seja, nos capítulos passados, né, já cá passaram grandes homens, não é? Homens de Deus, anunciar os capítulos passados, como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, e 7 e 8, até o capítulo 10, no caso, não é? E hoje nós vamos falar do capítulo 12. O capítulo 12, ela abrange, preste bem atenção, irmão. O capítulo 12, ela abrange o trabalhar de toda a igreja. O capítulo 12 é um capítulo fundamental para a igreja, porque ela revela aquilo que é a vontade de Deus. Ela revela aquilo que é resposta vinda da parte de Deus. Aleluia! E cada um de vocês que se encontram aqui sentados, vocês fazem parte do capítulo 12. Aleluia! Eu disse, cada um de vocês, ou cada um de nós que nos encontramos aqui, nós fazemos parte do capítulo 12. E esse capítulo, ela liga com aquele versículo que diz quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em quê? Em união. Aleluia! Louvamos a Deus porque nós vivemos em união. Louvamos a Deus porque nós somos um. Louvamos a Deus porque é por esta causa que nós nos encontramos neste lugar. Então, no capítulo 12, vai narrando a história do apóstolo Pedro, que foi colocado na cadeia. Se vocês me perguntarem se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira ou a quarta vez em que Pedro foi para a cadeia, eu vou dizer que não. Foi a terceira vez. O capítulo 12, ela revela que foi a terceira vez que o apóstolo Pedro foi colocado sobre um cárcere, sobre a cadeia. Vejam, mas nessa terceira vez tem uma peça fundamental, irmãos. Uma peça fundamental é onde nós temos dito que cada irmão na igreja é importantíssimo. Fala para o teu irmão. Fala para ele, para o teu irmão, você é importante na igreja. Fala com mais garra, irmão, você é importante na igreja. Repara, irmãos, que cada um de nós que fizemos presente aqui, somos importantíssimos um do outro. Eu não sei o que seria a minha vida se o irmão visse. Eu não sei o que seria da minha vida sem cada um de vocês que está aqui. Não sei. Mas nosso Deus é um Deus expert. Por isso ele juntou os seus filhos. Por meio de quê? Por meio da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que crê e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles se tornam o quê? Filhos de um único Pai. Eu louvo a Deus por isso, porque nós recebemos e reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Repara que no capítulo 5 vai contando a história, ou narrando a história de um casal. Casal este que ocultaram ou omitiram a verdade. Porque Atos capítulo 2, os irmãos viviam em união. Eles partilhavam tudo em comum, de igual modo. Ali não havia inveja. Não era necessário eu invejar um determinado irmão. Por quê? Porque eles repartiam tudo em comum. Se são 50 pães, os 50 pães tinham que ser repartidos para as 50 famílias. Não é uma família vai levar 5 pães e a outra vai levar 3 pães. Não, eles não repartiam assim.
Se existisse 50 famílias, eles repartiam de igual modo o número de pães, o número de bebida e até mesmo nas orações. Não havia segredos. Não havia grupos, grupo A, grupo B, grupo C. No capítulo 5, quando aquele casal se levantou, vendendo uma propriedade, eles ocultaram aquilo que era o princípio do livro de Atos. Esconderam uma parte dos valores e apresentaram simplesmente outra parte. O que aconteceu? Morreram. O casal morreu. Porque em Deus nós não podemos esconder absolutamente nada. A vida que está em nós, a vida que Deus colocou em nós, ela vai começar o quê? A esvair-se paulatinamente, na medida em que nós estamos a mentir. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? É o diabo. Se o pai da mentira, o pai do mentiroso é o diabo, isso quer dizer que quando nós mentimos, nós estamos a fazer o quê? Estamos a nos afiliar a Deus. Ou seja, ao diabo, perdão. Estamos a nos afiliar ao diabo. Quanto mais você mente, mais você está a afiliar ao diabo. Ele é o pai da mentira. Por isso que não há razões, irmãos. Não há razões de nós queremos mentir. Não há razões de querer omitir. Não precisamos fazer isso. Não permita que a vida que Deus te colocou, a vida que Deus te deu, essa vida se esvazie. Porque a nossa tendência é com que a vida que está em nós, ela cresça cada vez mais por meio do Espírito Santo. Quanto mais você desfruta, quanto mais você fala de Deus, quanto mais você ora, mais você faz o quê? Cresce espiritualmente. Por isso é que essa vida, ela não pode esvaziar-se. E ela muitas das vezes acontece quando nós mentimos. Ela muitas das vezes acontece quando nós praticamos atos ilícitos. Atos que não vêm de Deus. No capítulo 7, chamou minha atenção a coragem de Estevão. Homem corajoso, mesmo sendo molestado, mesmo sendo apedrejado, jamais renunciou à palavra de Deus. Mesmo sendo apedrejado, Pedro não negou a pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, Estevão não negou a pessoa de Cristo Jesus. E é esse caminho que nós devemos seguir. É verdade, igreja? É o caminho que nós devemos seguir. A semelhança que Estevão fez. Já imaginou você se te jogarem 2 pedras, pelo menos, das pernas? Renuncia a esse Deus. Só a primeira pedra, a dor que você vai sentir, você será obrigado a renunciar a Deus. Mas Estevão, ele não renunciou. Antes, pelo contrário, ganhou uma coragem de poder pregar ainda o Evangelho para aqueles que estavam a apedrejar, daqueles que estavam a julgá-lo. Então, quero com isso, irmão, chamar a atenção de toda a igreja. Nós estamos num bom caminho. Irmãos, nós estamos aonde? Num bom caminho. Por quê? Porque nós temos a liberdade de poder desfrutar Deus como convém. Nós temos liberdade de poder orar madrugadas sobre madrugadas a Deus, sem ser batido à porta e dizer, olha, fique em silêncio. Não conseguimos dormir, vocês estão fazendo muito barulho. Nós temos essa liberdade hoje. Liberdade que eu acredito que os antepassados gostariam de ter. É a liberdade que nos foi dada, irmãos. Você tem a liberdade hoje de poder orar na sua casa. Você tem a liberdade hoje, até mesmo de poder orar na rua. Você tem a liberdade hoje de poder orar aqui neste local.
ninguém e nada poderá te impedir. Rei Herodes, quando viu que os apóstolos pregavam o Evangelho, anunciavam a Cristo, faziam milagres, irritou-se. Por isso é que ele mandou matar a Tiago. Por isso é que colocaram Pedro sobre forte escolta. Para quê? Para que o Evangelho de Cristo Jesus não mais fosse proclamado em Israel. Mas nosso Deus, como sabe de todas as coisas, nosso Deus, Ele é expert em fazer as coisas. Nosso Deus é aquele que olha no íntimo dos seus filhos. E os planos do nosso Deus são planos que não podem ser frustrados. A obra de Deus, o plano de Deus, são planos que não podem ser frustrados. Porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 24, que o fim de tudo será quando o evangelho do reino for pregado a toda a terra habitada. Então não tinha como Herodes parar os apóstolos. Não tem como as pessoas do mundo nos parar, porque o evangelho não pode andar. Não! O fim só vai acontecer quando o evangelho for pregado a toda a terra habitada. Aquele que ouvir a palavra e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será salvo. Mas aquele que não ouvir já está condenado. Nós devemos simplesmente cumprir com a vontade de Deus. Sempre que tivermos oportunidade, irmãos, anuncie o Evangelho. Ao contrário, nós falamos aqui, ao contrário de Estevão, ao contrário dos apóstolos que eram perseguidos, que para pregar Cristo Jesus era preciso esconderem-se. Hoje nós temos a liberdade. Então aqui no capítulo 12 de Atos, vai falando que Pedro foi colocado onde? Na cadeia. E ao ser colocado na cadeia, ele foi escoltado com soldados, 4 de um lado, 4 do outro. Ele já estava na cadeia, na cela, mas ainda assim na cela estava acorrentado. Você já imaginou, irmão? Foste colocado na cadeia e na cadeia ainda estás com as algemas. Herodes sabia, esse aqui é o meu ver, meu ponto de vista. Herodes sabia que se esse aí abrir a boca, as algemas vão se abrir. Herodes sabia que se Pedro começar a orar, as coisas vão acontecer. É impossível colocar alguém sobre forte escolta, dentro de uma cela, e concorrentes ainda mais. Puxa, é porque essa pessoa goza de fato de uma unção que não é limitada, unção ilimitada. E essa unção que eu busco sempre, quando eu oro, quando eu vou orar ao Senhor. Uma unção ilimitada. Mas repara que a Bíblia vai falando, enquanto Pedro esteve na cadeia, o que ele fazia? Ele nem orava. Pedro estava à espera o dia do julgamento para ser apresentado perante o quê? A população, perante a multidão. E a multidão, a população, é que julgavam a semelhança que fizeram com Cristo Jesus. Solta Barrabás e prende, crucifica quem? A Cristo. Como era nas vestes dos pães asmos, da ceia, da mesa, não se podia fazer nada até que esse dia passasse, para depois então apresentá-lo a quem? A população. E a população é que iria julgar a Pedro. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, enquanto Pedro esteve na cadeia,
enquanto ele estava na cadeia dormindo, porque para ele estava numa boa, enquanto ele estava na cadeia dormindo, não se sentindo acomodado com as algemas, a igreja orava incessantemente. Aleluia pela igreja, irmãos. A igreja não cruzou os braços. A igreja não julgou a Pedro. A igreja não atirou pedra a Pedro. A igreja não falou não. É ele. Lembra no capítulo 5, quando Ananias e Safira esconderam. Quando Pedro abriu a boca, Ananias morreu, depois morreu a Safira. Talvez a igreja iria aproveitar, iria dizer, esta agora é a oportunidade de podermos julgá-lo, atirar pedra. Talvez a igreja iria dizer isso, mas é o contrário, não. A igreja orava incessantemente. É por esta causa que a Bíblia diz, não é? Por esta causa, Paulo falou, por esta causa eu me ponho de quê? De joelho. Se vier a acontecer alguma coisa com um determinado irmão que é membro efetivo desta igreja, participante como não desta igreja, a igreja precisa se levantar e orar a favor deste irmão. Enquanto a igreja orava, Pedro estava na cadeia. O que me motivou nesse versículo não é propriamente a oração da igreja, mas o que me motivou é a atitude que a igreja tomou. O que me motivou não é só a atitude, mas também a fé que a igreja tomou. Por isso nós, incansavelmente, nós falamos para os irmãos, vamos orar. Fique de pé para orar. Infelizmente, alguns irmãos nem se levantam sequer para orar. É um tempo desperdiçado. Você está saindo da sua casa, levantaste pela manhã, tomaste o seu banho, escolheste a melhor roupa do guarda-fato, gastaste o combustível ou o teu dinheiro de táxi para vir na reunião aqui no culto, chegas aqui, braços cruzados. Você gastou o teu tempo, irmão. Gastaste o quê? Valia a pena ficar na sua casa a continuar a dormir. Irmãos, quando nós descobrimos o poder da oração, nós não vamos parar de orar. Quando descobrir de fato o que a oração faz, a igreja, os irmãos, cada um de nós individualmente não vai parar de quê? De orar. Porque é na oração aonde nós vencemos o maligno. É na oração aonde nós vencemos a Satanás. É na oração aonde nós vencemos as batalhas. Nós oramos para mostrar ao mundo que nós somos fracos, por isso o nosso socorro é quem? É Deus. Quando você ora, você está mostrando para Deus, Deus, eu sou fraco e o Senhor é minha força. Por isso nós oramos. A igreja orava incessantemente. Enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor apareceu na cadeia, sem pressa nenhuma. Veja aqui o versículo 6. No versículo 6 diz, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite,
Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. À porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o quê? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Ou seja, as algemas, as correntes caíram de quê? Das suas mãos. Por quê? Porque existia um grupo de irmãos que orava a favor de Pedro. Por isso que quando há um irmão enfermo e nos é ligado, nos telefonam para nós, pedindo oração, irmãos, nós como igreja não podemos parar, não podemos hesitar. É preciso levantar e orar. Enquanto a igreja está a orar, na casa de uma irmã, do irmão, Pedro na cadeia estava a ser visitado do anjo. Aleluia. Opa, puxa. Isso é uma maravilha, irmãos. Enquanto a igreja orava na casa do irmão, Pedro na cadeia estava a ser visitado por quê? Por um anjo. Aleluia. Enquanto você ora a favor de um irmão, você está na sua casa de joelhos dobrados, o Senhor envia um anjo. Chega aquele momento em que o irmão diz: quando eram meia-noite, senti a presença de Deus. E você no teu interior, você já sabe por que ele sentiu a presença de Deus. É porque você estava de joelho dobrado. É porque você orava a favor desse irmão. Aleluia. Então, irmãos, não vamos cessar de orar. Não paremos de orar. Eu tenho visto, ao longo da semana, há um grupo que os irmãos de intercessão criaram, e todos os dias, que eu até já perguntei à esposa, mas vocês têm que orar todos os dias? Ela às vezes fica com o telefone, está assim com o telefone, a escabecear. Depois, amém, aleluia, amém. Quer dizer, por mais que esteja sonolenta, por mais que esteja a dormir, ainda assim ela está conectada espiritualmente com os demais irmãos que estão no outro lado a orar. Essa é que tem que ser a nossa vida. Estou sonolento, mas sei que tem mais 2, 3 irmãos orando a favor da igreja. Eu quero que quando eu estiver no tribunal de Cristo, o Senhor Jesus diga: foste bom, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Por isso, irmãos, não cesse de orar, não cesse também de ofertar e dar o seu dízimo. Ainda precisamos acabar esse templo aqui. Precisamos colocar aqui ar-condicionado, precisamos colocar aqui o teto falso, precisamos colocar o chão, amém? Nos sentimos minimamente confortável em nos congregarmos, amém? Até o ponto de quando entramos aqui não querer mais até ir para a nossa casa, porque por causa do conforto que nós vamos criar aqui neste local. Aleluia! Então, enquanto a igreja orava na casa de um determinado irmão, Pedro estava a ser visitado por anjo. Anjo pediu para que ele calçasse as sandálias. Anjo pediu para que ele colocasse a sua túnica. E as portas se abriram. O anjo pediu a Pedro para o acompanhar até lá fora. E quando chegou lá fora, o anjo foi para a direita e Pedro foi para a esquerda. Para Pedro, talvez seria: eu fui colocado na cadeia por eu anunciar o quê? A palavra, por eu pregar a palavra de Deus. Já que eu estou aqui fora, o que eu vou fazer? Vou me esconder do rei Herodes. Vou me esconder das tropas. Pedro não fez isso. Vai dizendo a Bíblia que Pedro foi parar exatamente no local aonde a igreja estava congregado a orar a favor dele. Quando ele chegou no local, na casa, bateu a porta,
A menina que trabalhava lá nessa casa, eu acho que deve ser uma das meninas que mais orava a favor de Pedro. Ela foi, quando ouviu a voz de Pedro, ao invés dela abrir a porta, vai dizendo aqui o capítulo 12, ao invés dela abrir a porta, sabe o que ela fez? Ela correu para anunciar aos irmãos que estavam lá a orar. Eu ouvi a voz de Pedro, Pedro está lá fora. A igreja nem acreditou. Irmãos, nós oramos, mas a verdadeira direção, quem dá é Deus. Nós oramos, mas é Deus quem nos direciona. Assim como Deus direcionou a Pedro. Vai para lá. E ele foi parar para lá. E ao entrar lá, o que ele viu? Os irmãos a orar. Se vocês me perguntarem, a igreja estava a orar a favor de quem? Ou sobre quê? Pedro. Estão com medo de falar, irmão? A igreja estava a orar a favor de? Aquela oração era uma oração única e exclusivamente para Pedro. Por isso é que as nossas orações, e nós vamos chegar lá, no dia 25 do mês em curso, nós vamos ter jejum e oração aqui no nosso local. Seja participante ativo desse ato, irmão. Faça parte, porque é na oração aonde tem poder. É na oração aonde Deus revela. É na oração aonde Deus estende as suas mãos. Rapidamente, para terminar, deixa-me contar aqui a história de um grande homem de Deus que desafiou 450 profetas de Baal. Aos olhos nus, é impossível, não é, irmão Braulio? Irmão Braulio conta muita história da Bíblia. Aos olhos nus, é impossível uma só pessoa desafiar 450 pessoas. Elias se levantou. Elias criou um altar, irmãos. E ele desafiou. Ele disse, eu desafio. Se a oração que vocês têm feito ao Deus de Baal responder, então eu vou renunciar o quê? Tudo. Entre o vosso Deus e o meu Deus. Vamos ver quem é o Deus que vai responder e o fogo vai descer do céu. Elias foi muito ousado. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza do Deus em que ele está a buscar é um Deus verdadeiro. Elias tinha certeza da fé que ele buscava. Lá os 450 profetas de Baal criaram um altar, pegaram a ovelha, né? Escortejaram, colocaram por sobre o altar e começaram a orar ao seu Deus, Deus de Baal. Eu digo isso por quê? Porque às vezes nós, quando vê que aqui está na igreja, mas está a demorar a resposta que você buscou, o que é que vai procurar? Vai procurar quimbanda. Vai procurar quimbandeiros para tentar agilizar aquilo que você está a buscar. Veja que enquanto os profetas de Baal buscavam ou oravam ao seu Deus, chegou um momento, isso está em 1 de Reis, capítulo 18, chegou um momento em que até mesmo o profeta Elias começou a zombar deles. Porque eles começaram de madrugada até as 12 horas do dia seguinte a clamar para que o Deus deles mandasse fogo. E não caiu fogo do céu. E Elias zombava. Continuem.
Se calhar o vosso Deus está trabalhando num outro continente, num outro sítio. Continuem, se calhar ele está a dormir. Elias, quando criou o altar, quando ele pegou o animal, escortejou o animal, colocou sobre o altar, sobre aquelas pedras, as 12 pedras que representam as 12 tribos. Vai dizendo a Bíblia que quando ele clamou ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, Deus mandou fogo dos céus. Não importa o número de pessoas que têm se levantado contra a sua vida. Não importa se no seu trabalho, se na sua casa, se os seus familiares costumam falar mal de si. Não importa. Podem se levantar 10, podem se levantar 20, podem se levantar 40. Confia única e exclusivamente ao Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Israel. Esse Deus, ele responderá a sua oração. Em que as pessoas vão se perguntar, mas nós somos em número de 10. Nós falamos mal dele. Como é que até agora ele não caiu? Podem até criar, podem levantar quimbandas, podem visitar quimbandeiros, criar pedras, cortejar sangue. E nesse capítulo vai dizendo que os profetas de Baal chegou um momento que começaram a cortejar-se com faca. Sacrifício. Ainda assim Deus não respondeu a esse sacrifício. Deus não respondeu. Irmãos, nós como igreja, nós como os filhos de Deus, não precisamos nos preocupar com quem está falando mal de nós. Não precisamos nos preocupar com quem nos deseja mal. O mais importante é ter a certeza de que Deus está acima de tudo e de todos. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus do eternamente. Deus não mudou a sua natureza. Deus não mudou os seus modos operantes. Deus não mudou a sua maneira de trabalhar. Continua o mesmo. Por isso não te inibas. Quando Elias clamou ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, as coisas aconteceram. Irmãos, a oração, ela é fundamental na vida de um crente. Por isso Paulo falou, orai sem cessar. E nós devemos orar sem cessar, irmãos. A oração é você falar para Deus, eu sou criança. Eu não tenho força. Não tenho capacidades. Por isso é que eu estou a orar para si, Deus. Para que o Senhor socorra-me. É na oração aonde Deus age. É na oração aonde o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, foge. Depois do nosso Senhor Jesus Cristo ter terminado os 40 dias de jejum e oração, Satanás se apareceu, não é? O capítulo 4 de Mateus. Satanás apareceu, tentou convencer o nosso Senhor Jesus. Mas ele não quer, não conseguiu. Porque o nosso Senhor vinha de uma oração. E ele vinha de quê? De jejum. Se você não orar, o inimigo terá como te mentir. Se você não buscar a Deus em oração, o inimigo vai ter como mentir. E a vida que Deus colocou em si, ela vai começar a esvair-se. Por quê?
porque você não está a orar. O meu pedido nesta manhã para com a igreja: não cesse de orar. Não podemos quê? Cessar de orar. Não podemos parar de orar. A oração é a chave da vitória. É na oração onde nós conseguimos a vitória. É na oração, por meio da oração, que as cadeias se abriram. É na oração aonde vitórias vão acontecer na sua vida e as pessoas vão perguntar-se: mas como é que ele está a conseguir alcançar isso? É por meio de quê? Da oração.